Olá pessoal, tudo bem? Como é que estão vocês? Espero que vocês estejam bem. Aqui é o Manis Vlog, sem edição de vídeo, falando francamente. Hoje nós iremos discutir sobre a mentoria acadêmica para você entender tudo isso que muitas pessoas estavam se perguntando e me perguntando bem. Vem cá lá, essa mentoria acadêmica é para elaboração de TCC? Não. Vou explicar tudo direitinho para vocês aqui até o final desse vídeo, mas antes de tudo eu vou convidar vocês a vocês assistirem até o final, você comentar, deixar sua opinião, sugerir novos temas, compartilhar, se inscrever se você não é inscrito e ativar as notificações. É muito importante você fazer tudo isso. E mais importante do que isso é você participar da minha campanha, que é você compartilhar para 10 pessoas e pedir para ela fazer o mesmo que eu te pedi nesse exato momento. Se você quer conhecer o meu trabalho, tem aqui na descrição minhas redes sociais para você conhecer todos os meus trabalhos. E se você quiser solicitar não só atendimento psicológico, mentoria acadêmica e para aprender, construir e apresentar o trabalho de conclusão de curso TCC, meu contato também está aqui na descrição. Mas vamos lá entender tudo isso sobre mentoria acadêmica. Alão, o que é isso, mentoria acadêmica? Eu dividi e costumo sempre explicar dessa forma: do antes, durante e depois. Esses três pilares aqui representam o processo de formação do estudante dentro da faculdade. Já respondendo a alguns que me perguntaram se isso é só para psicólogo ou só para estudante de psicologia. Não, é para todos os cursos. Porque antes de chegar no decorrer do vídeo e falar algumas coisas que eu preciso dizer para vocês, mas anteriormente eu quero dizer algo para vocês, que é o porquê a resposta para eu ter feito essa mentoria acadêmica. Primeiro, baseado em alguns relatos e também pesquisas sobre a saúde do estudante acadêmico no contexto acadêmico, e também questões também reais de pessoas que infelizmente foram vítimas de situações de estresse, de outras situações também em relação à sua saúde nesse contexto acadêmico que vieram a sucumbir ao próprio óbito, falecimento. Por conta disso, eu me senti na responsabilidade de criar esse modelo de atendimento para estudantes de faculdade, para esse contexto acadêmico. Então, você já sabe que é justamente por essas razões de saúde física, mental e social, econômica e muitas outras aí, pessoal, familiar, profissional, por aí vai, que eu me incumbi de criar esse modelo de atendimento, que é um modelo de atendimento onde eu pego a parte do início, do meio e do fim da formação. O início tem a ver com as questões que impactam diretamente na saúde psicológica desse estudante, como por exemplo, não só a realização de prova, mas a insegurança de não conhecer, não saber como funciona a instituição, a linguagem técnica daquele ambiente acadêmico e a linguagem técnica da teoria também, como enfrentar tudo isso, como lidar com isso, como lidar com esse ambiente. E durante é o processo que você já está no segundo para o terceiro semestre e você está empacado porque você está com alguns desafios, como aprender a falar em público, como aprender a desenvolver uma escrita acadêmica, como aprender a desenvolver também e lidar com as atividades de prova e pesquisa, apresentação desse contexto acadêmico. E uma coisa muito interessante que já é para o final, que tem a ver justamente, mas deixa eu comentar uma coisa para vocês. Nesse momento do primeiro semestre para o segundo, é onde muitas pessoas desistem, por conta das dificuldades relacionadas a transporte, a linguagem, a questões relacionadas à instituição, relacionamento interpessoal, a inteligência emocional, nesse processo de início da entrada desse contexto acadêmico. E é fundamental para
manter ou fazer com que a pessoa saia. E tem muitas pessoas que saem e não voltam mais, entendeu? Então, eu costumo dizer que é nesse momento aí que é o momento classificatório para se manter em uma instituição acadêmica ou não. E aí, no decorrer, tem essas particularidades entre a apresentação de pesquisa das disciplinas, a apresentação, você participar dos testes, são as avaliações 1 e 2 de cada semestre, aí tem o trimestre 1 e o trimestre 2, que é para completar o semestre. Então, tem duas avaliações. Então, também tem as particularidades da instituição, que você começa a ver muito mais visível como é a cultura e funcionamento dessa instituição e como isso impacta na sua saúde, que tem a ver também com a relação de discente para docente. E como isso pode ser importante nesse processo de construção, nesse processo de crescimento dentro da instituição, porque quando isso não está bem alinhado, é muito fácil a pessoa se desligar, sair para uma outra instituição, ou até mesmo pintar a ideia de sair do curso que está fazendo para ir para um outro curso. Isso é muito importante também. Muitas pessoas tomam essa posição. Eu vou para uma outra instituição ou vou para o outro núcleo. Eu vi isso muito na época que eu estava fazendo a primeira formação. E isso me deu uma ideia de como poderia chegar até essas pessoas, como poderia ajudar essas pessoas. E, por fim, transitando aí no final, mas pensando também no começo e no meio, é que dentro dessa perspectiva da formação, é preciso se pensar o que você vai estar fazendo depois que você se formar, e você precisa pensar isso no começo. Você precisa pensar na sua rede de contato, você precisa pensar quais são os setores que você precisa visitar para você. Visitar, quando eu digo, é você buscar algum tipo de especialização para você trabalhar naquele determinado setor ou setores, tá? E aí você precisa fazer uma investigação ao longo da sua formação. Não faça isso no final, eu sugiro que não faça. Busque sempre antes, converse com os docentes, converse também com a coordenação, converse com profissionais da área. Mas isso é tudo orientado aqui na minha mentoria acadêmica, porque é para estar facilitando. Ah, Alan, aonde entra a questão psicológica? A gente lembra que eu falei das questões que entram nesses 3 pilares do processo de formação acadêmica, começo, meio e fim, e eu falei algumas coisas dentro desse começo, meio e fim, que tem a ver com o impacto. Isso tudo impacta na saúde. Isso tudo faz com que a pessoa desanime. Isso tudo faz com que a pessoa abandone. Isso tudo faz com que a pessoa entre em desespero, entre em angústia, e isso pode desenvolver ansiedade, depressão e outros transtornos psicológicos também. E a pessoa pode ter impacto na vida profissional, na vida familiar, em todas as áreas da vida. E como lidar com isso é a ideia de trazer aí a psicologia para ser a facilitadora nesse processo. Aí, conversando junto com esse momento do final da formação, que é pensar, estou terminando, estou fazendo relatório de estágio, estou fazendo as provas finais, vou apresentar meu TCC, e como tudo isso eu preciso processar para que eu possa funcionar para cada uma dessas partes e ter saúde mental. Então, é para entender isso e como funcionar bem nessas partes que compõem esse momento que antecede a sua formação. E a psicologia entra, e a minha mentoria acadêmica entra para estar perpassando por esses caminhos e estar te auxiliando nesse processo. E estar te auxiliando na formação, estar te auxiliando na questão saúde mental, estar te auxiliando nessa questão de construção de rede de contato, de estratégia de rede de contato, de pensar nessa formação, de pensar nesse pós-formação, quais são as coisas que eu preciso realizar para que eu possa me posicionar bem no mercado. Então é tudo isso. Você vê que não entrou o TCC, trabalho de conclusão de curso. Então você já sabe tudo como é a mentoria. Se você gostou desse like, comente, compartilhe, se inscreva e ative as notificações. Eu vou ficando por aqui, gente. Forte abraço, pessoal. Fui.